Salve galera da Pré, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui, trazendo mais uma aula de Geometria Analítica. E pessoal, como prometido, né, na aula de hoje a gente vai estar falando sobre circunferências, beleza? Então, essa daqui é a nossa terceira aula de Geometria Analítica. Na primeira aula a gente falou sobre retas. Na segunda aula, que foi da semana passada, a gente falou sobre ângulos entre retas e também sobre distância, né, entre ponto e reta. Se você tem uma reta e se você tem um ponto, como é que faz então, né, para calcular a distância entre os dois? Isso aí foi o que a gente discutiu na aula da semana passada. Beleza? Na aula de hoje, galera, a gente vai falar sobre então circunferência, né? Como é que a gente escreve uma circunferência algebricamente, com equações e tudo mais. E o IESE, ele dedica 2 capítulos do livro aqui, né, para falar de circunferência. Então, a gente vai estar vendo aí o capítulo 5 e o capítulo 6 hoje, tá? Estudamos o 1 e o 2 na primeira aula, o 3 e o 4 na aula da semana passada. Hoje a gente vai ver o 5 e o 6. E semana que vem a gente vai falar sobre cônicas, tá? Elipse, hipérbole, parábola, essas coisas. E isso daí vai ser o capítulo 7, tá? Então, hoje a gente vai ficar só na circunferência mesmo. Aí, o IESE traz, então, esses 2 capítulos, o 5 e o 6, sendo que no capítulo 5, ele traz sobre a teoria de circunferência. E o capítulo 6, ele traz problemas sobre circunferências, né? Exercícios sobre circunferências. Então, eu vou estar aqui resolvendo com vocês alguns desses problemas do capítulo 6 e também vou estar passando aí a teoria que a gente precisa ter para conseguir resolver esses problemas, tá? Muito bem. Então, primeira parte da aula aqui, a gente vai estar falando aí sobre o capítulo 5. Circunferências. Então, a gente já estudou, né, a diferença de circunferência e círculo lá na geometria plana. Circunferência, pessoal, é o contorno. E círculo, né, é o contorno junto com o recheio, né? Então, se tiver pintadinho a sua bolinha, você tem um círculo. Agora, se você tem só um contorno, você tem aí uma circunferência, né? Beleza? Tá. Então, o que é uma circunferência, né, pessoal? Se você tem um ponto C, né, que vai ser o nosso centro. Então, vamos aqui para a definição. Se você tem aí esse centro C, C, que possui coordenadas aí, então, A e B. Então, chama-se circunferência o conjunto de todos os pontos desse mesmo plano que estão a uma distância R do ponto C, tá? Então, como é que a gente escreve isso, né? A circunferência, ela vai ser então aí o conjunto dos pontos P pertencentes ao plano alfa, né? Tais que a distância, né, de P até C seja igual a uma constante que a gente pode estar chamando aí de raio, né? Então, você vai pegar aqui esse ponto e se esse ponto estiver a uma distância R do seu centro, ele pertence à sua circunferência. E você vai verificar aí todos os pontos do seu plano, né? E essa figura que vai formar aqui, então, em azul, vai ser a nossa circunferência lambda. Então, se você pegar qualquer ponto nessa curva em azul, ele está a uma distância R
do centro. Beleza? E o centro, ele tem coordenadas A e B, né? A abscissa aqui vale A e a ordenada aqui vale B. Então, vamos falar assim que o ponto P, ele tem coordenadas X e Y. E a distância de P até o centro é o raio. E a gente estudou, né, na semana passada, a fórmula que dá a distância, né, a distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos, pessoal, é o Pitágoras, né? A gente vai estar realizando aqui um Pitágoras nesse triângulo. Esse cateto aqui, ó, aqui é X, aqui é Y. Esse cateto aqui de baixo, ele tem como medida X menos A, né? Então, X menos A ao quadrado. Esse outro cateto aqui, ele tem medida Y menos B. Só que Y menos B ao quadrado e x menos a ao quadrado é a mesma coisa que a menos x e b menos y, tá? Como isso aqui está ao quadrado, não importa o sinal. Então, x menos a ao quadrado e a menos x ao quadrado é a mesma coisa. Beleza? Isso aqui, então, tem que ser igual ao raio ao quadrado. E isso daqui, então, vai ser a nossa equação da circunferência. Beleza? E não só é uma equação da circunferência, mas ela também é chamada de equação reduzida. Lembra da equação reduzida da reta? Que era y é igual a mx mais q? Né? Assim como a gente tem a equação reduzida e a equação geral da reta, a gente também tem a equação reduzida e a equação geral da circunferência. Legal? Então... Ah, professor, qual que é a equação geral? Desenvolve isso aqui. Tá? Se você desenvolver isso aqui, você vai obter um produto notável, outro produto notável, e você vai ter aí a sua equação geral. Tá? Isso significa que se você quer a equação de uma circunferência de centros, de centro, né, melhor dizendo, 5, 6 e raio igual a 2, a equação dessa circunferência é x menos 5 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, tá? Isso aqui, qualquer ponto que satisfaz isso aqui vai pertencer à sua circunferência, tá? Então, se você jogar isso aqui para o computador calcular todos os pontos, vai formar o desenho de uma bolinha. Legal? Então, essa daí é a chamada equação reduzida. Muito bem. Facinho, né? Agora, a gente vai ver a equação normal, né? Ou equação geral aí. E se a gente pegar aqui a equação reduzida e desenvolver, pessoal, ó, para fazer o produto notável aqui, a gente vai ter x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado, y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado, isso aqui é igual a r ao quadrado. Certinho? Então, o a ao quadrado, o b ao quadrado e o r ao quadrado, eles não dependem nem de x nem de y. Então, eles vão ser aí termos independentes. Então, eu vou só reescrever isso aqui, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado
menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Beleza? Então, essa daqui vai ser aí a nossa chamada equação normal. Então, se você tem essa equação aqui, esse pincel verde aqui não ajuda também. Ó, se você tem essa equação aqui, pessoal, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y menos 7 igual a zero, e alguém pergunta para você o conjunto de pontos que resolve essa equação, percebam que isso aqui não é uma equação nada trivial de se resolver, né? Porque você tem y ao quadrado, você tem x ao quadrado, então isso aqui não é nem um pouco linear, né? É uma equação aí bem diferente do que a gente está acostumado. E alguém te fala assim, se você resolver essa equação aqui, que figura que aparece no plano cartesiano, né? Bom, você pode fatorar isso aqui, né? Ó, se você falar que isso aqui é x ao quadrado menos 2x mais 1 mais y ao quadrado menos 2y mais 1. Tô gravando. Tá bom. Menos 9 igual a zero. Tá? Então, reparem aqui, pessoal, ó, que o menos 7 eu somei e subtraí 2, né? Porque eu precisava ter um mais um aqui para fechar o quadrado perfeito. E aí, como eu coloquei mais um e mais um, eu tive que tirar 2, né? Beleza? Tipo assim, eu somei e subtraí 2. Aí, esses 2 que eu somei, eu coloquei aqui para fechar o quadrado perfeito. E esses menos 2 eu juntei com menos 7. Porque agora eu vou fechar o quadrado perfeito aqui, né? Isso aqui é x menos 1 ao quadrado. Isso aqui é y menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 3 ao quadrado. Passando menos 9 para o outro lado e falando que 9 é 3 ao quadrado. Então, essa equação aqui que a gente está olhando, ela representa uma circunferência. Por quê? Porque eu consigo fatorar ela dessa maneira. Eu consigo deixar ela da forma x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Como eu consigo fatorar isso aqui assim, então essa equação ela é uma equação de uma circunferência. Tá? Vou dar outro exemplo. Menos 2x menos 2y menos 7 igual a zero. Eu consigo fatorar isso aqui para cá? Não. Nem x ao quadrado eu tenho, nem y ao quadrado eu tenho. Então, se vocês perceberem a diferença dessas duas equações, essa equação aqui ela é a equação do quê, pessoal? Ela é a equação da reta. Enquanto que essa daqui, que você já começou a introduzir alguns termos mais complexos, né? Por exemplo, x ao quadrado e y ao quadrado, agora complexo não no sentido matemático, né? Mas complexo no sentido de mais elaborado. Como você tem um quadrado, você deixou de ter aquele comportamento de reta e você passou a ter uma curva diferente. Nesse caso, a curva é uma circunferência. Por quê? Porque você consegue transformar isso aqui em algo dessa forma. Tá? Por isso que essa curva aqui, ela vai ser a curva de uma circunferência. Show? Beleza. Aí vocês devem estar se perguntando, né? Mas professor, como que eu faço para reconhecer uma circunferência então, né? Porque veio esse troço aqui, como é que eu sei que eu consigo fatorar isso aqui para cá?
Como é que eu sei que eu consigo sair daqui e chegar aqui, né? E concluir que essa equação ela é de uma circunferência e não de uma elipse, e não de uma parábola, e não de uma hipérbole, e não de uma reta. Como é que eu sei isso, né? Então a gente entra aqui no reconhecimento. Então a gente vai começar aqui agora, pessoal, a analisar um problema importantíssimo. Beleza? A gente tem uma dada equação do segundo grau. Só que a nossa equação do segundo grau vai ser uma equação de duas variáveis. Então, a equação vai ser a seguinte: a x ao quadrado mais b y ao quadrado mais c xy mais dx mais z y mais f igual a zero. Então, isso aqui que eu escrevi é uma equação de segundo grau, porque todos os termos eles são de no máximo grau 2. O x ao quadrado tem grau 2. O y ao quadrado tem grau 2. O xy tem grau 2. Né? Porque o grau 1 vem do x e outro grau 1 vem do y. Então isso aqui é de segundo grau. O x é grau 1, o y é grau 1. E aqui é o termo independente, que é de grau 0. É um número solto. Então, a gente vai aqui, pessoal, analisar essa treta aqui. Tá? O que acontece se o A, o B e o C forem iguais a zero? O que é isso aqui? Isso aqui é a equação de uma reta, né? Então, se você pegar aqui essa equação zona e falar que A, B e C são zero, ou seja, você não tem nem termo x ao quadrado, nem termo y ao quadrado e nem termo xy. Isso aqui que sobra é uma reta. Beleza? Tá. A circunferência, a gente sabe que é isso aqui. Tudo bem? Então, o que a gente conclui aqui dos coeficientes A e B? A, professor, o coeficiente A e o coeficiente B, eles têm que ser iguais a 1. Quase certo, tá? Porque se você pegar toda essa equação e multiplicar por 2 e multiplicar o outro lado por 2, você vai ter aqui 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos 4ax menos 4by mais 2 vezes isso aqui. Então, não importa muito o valor que o a e o b têm. O que eles precisam ser, o que eles precisam ter, eles precisam ser iguais. Beleza? Porque o que a gente pode fazer aqui é dividir todo mundo aqui por A. Né? Aí você ficaria com x ao quadrado mais b sobre A. Aí b sobre A sim tem que ser igual a 1. Beleza? Mas assim, vamos tentar facilitar isso aqui, tá? Você tem uma equação geral de segundo grau. Como saber se é circunferência? Essa é a pergunta que a gente quer responder. Dado essa equação grandona, como saber se é circunferência?
Então, a gente tem que analisar três coisas. A primeira coisa que a gente tem que analisar, pessoal, é que o A ele tem que ser igual ao B e os dois têm que ser diferentes de zero. Tá? Esse e esse eles têm que ter o mesmo coeficiente. Porque senão vai acontecer uma assimetria na direção x e na direção y. Quando o A e o B eles forem diferentes, a gente vai acabar tendo, por exemplo, uma elipse. Deixa eu mostrar para vocês o que é uma elipse. A gente vai estudar elipse na aula que vem, tá? Mas já adiantando, uma elipse é isso aqui. É meio que uma circunferência achatada. Então, o comportamento que a circunferência ela tem em um eixo é diferente do comportamento que ela tem no outro. E essa assimetria acontece quando seus coeficientes A e B eles são diferentes. Só que na circunferência, ela é simétrica, né, na direção y e na direção x. Então, o seu A e o seu B, eles têm que ser iguais, tá? Então, essa é a primeira condição para a gente ter uma circunferência, dada uma equação qualquer. Então, como vocês podem ver, essa equação que a gente tem aqui, o A e o B, que são os valores que multiplicam o x ao quadrado e o y ao quadrado, eles valem 1. Então, essa equação aqui, ela está satisfazendo a primeira condição. Então, isso daqui pode ser uma circunferência. Vamos prosseguir aí com a análise. A segunda coisa que a gente tem que ter é que o coeficiente C ele tem que ser igual a zero. Como vocês podem ver, nessa equação aqui não tem xy. O x ele não se comunica com o y, por assim dizer. Tá? Se você pegar aqui essa equação que a gente deduziu, não importa o que você faça, o seu x ele não vai ficar multiplicando o seu y. Tá? Eles estão separados. Isso significa que você não pode ter xy multiplicando. Tá? Não pode. Se você tem um xy na sua equação, não vai ser uma circunferência. Porque esse xy aqui, pessoal, ele vai induzir na sua equação uma ligação entre o x e o y, tá? E não é o que a gente quer, como a gente está falando de circunferência. Circunferência é mais simples que isso, tá? Então essa daqui é a segunda condição. E a terceira condição, pessoal, é que o nosso raio tem que ser um número maior que zero. Tudo bem? Então, a terceira condição aqui é que o R tem que ser maior que zero. Beleza, deu para entender? Então, o A ele tem que ser igual ao B, senão o comportamento na direção X é diferente do comportamento na direção Y, e aí você vai ter uma figura assimétrica, e não queremos assimetria, porque a circunferência ela é supersimétrica, né? Esse C aqui ele tem que ser igual a zero, porque você não pode ter nenhum fator XY no meio da história, porque o X e o Y eles não vão se relacionar diretamente. E o seu raio tem que ser maior que zero, porque imagina que seu raio dá negativo, né? E aí? Imagina que isso aqui é mais 9, e quando você passa para o outro lado, você vai estar somando coisa positiva com coisa positiva e vai estar dando negativo. Tá? Melhor. R ao quadrado, tá? Corrige aí. Porque o que eu tô querendo dizer, pessoal, ó, imagina que isso aqui é mais 9, ó. Aí você passa pro outro lado e você chega aqui. X menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a menos 3.
Isso aqui é um número positivo, porque é ao quadrado. Isso aqui também é um número positivo. Como é que isso aqui está dando negativo? Isso aqui não é circunferência não, tá? Beleza? Isso aqui vai gerar 1000 complicações nos reais. Você não vai conseguir resolver isso aqui em reais, tá? Então, o r ao quadrado tem que ser um número positivo. E então, essas são as 3 condições que a gente tem que respeitar, né, para saber se uma equação de segundo grau é uma circunferência. Beleza? Mas, professor, tem como trocar esse r ao quadrado e, ao invés da gente escrever com r, escrever só com os coeficientes? Tem, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Como vocês podem perceber aqui, né? Se eu pegar essa equação e dividir todo mundo por A, deixa eu escrever em preto. Ó, x ao quadrado mais b sobre a y ao quadrado mais c sobre a xy mais d sobre a x mais e sobre a y mais f sobre a é igual a zero. Isso aqui, pessoal, é igual a isso. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2azinho x menos 2bzinho y mais a ao quadrado, b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Tá? Então, como eu estou comparando aqui a equação que veio da reduzida com uma qualquer, ó, o b sobre a tem que ser igual a 1, o c sobre a tem que ser igual a zero, o d sobre a tem que ser igual a menos 2azinho, em que esse azinho é a coordenada abscissa do centro. O e sobre a tem que ser menos 2bzinho. E o f sobre a tem que ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. E se eu isolar o meu r ao quadrado, eu tenho que r ao quadrado é igual a azinho ao quadrado, ou seja, o azinho aqui, ó, ele vai ser menos d sobre 2a. Quer ver? Ó. O azinho é menos d sobre 2a. O bzinho é menos e sobre 2a. E eu vou subtrair daqui f sobre a. Tá? Então, r ao quadrado vai ser igual a d ao quadrado sobre 4azinho ao quadrado, azão, né? Perdão. Mais e ao quadrado sobre 4azão ao quadrado. E já igualando aqui o denominador, né? Menos 4fa sobre 4a ao quadrado. Então, meu rzinho ao quadrado, ele vai ser igual a d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4af, tudo isso dividido por 4a ao quadrado. Qual que é a moral da história, pessoal? A moral da história é que se você tem aqui os coeficientes, você consegue calcular o raio. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse problema mais uma vez. Tá? Aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y menos 7 igual a zero. E eu quero verificar se isso aqui é uma circunferência. Então, meu azão é 1, meu bzão é 1, meu czão é 0, não tem xy, meu dzão é menos 2, meu ezão é menos 2 e meu fzão é menos 7. Então, essa equação do segundo grau apresenta esses coeficientes. Vamos verificar, então, se essa equação ela é uma circunferência. Primeiro, A é igual a B diferente de zero? Sim, o A é igual a 1, o B é igual a 1 e ambos são iguais entre si e diferente de zero. Então, essa equação aqui
ela satisfaz a primeira condição. Segunda condição, o C é zero? Sim. Então a única coisa que falta para a gente saber se isso aqui é uma circunferência, né, é fechar a fatoração. Então o r ao quadrado vai ser igual a dzão ao quadrado menos 2 ao quadrado mais zão ao quadrado menos 4 vezes a vezes f dividido por 4 a ao quadrado. Então, r ao quadrado vai ser 4 mais 4 mais 28 dividido por 4. 4 mais 4 dá 8, mais 28 dá 36, dividido por 4 dá 9. Isso aqui é um número positivo? Sim. Como isso aqui é um número positivo, a terceira condição é verificada e, como as três condições são verificadas, significa que estamos diante de uma equação da circunferência. Quanto que vale o raio? Raiz de 9. Tá? Pessoal, só vou cortar para o próximo vídeo aqui, a gente retoma de onde paramos.